Bom, pessoal, uma boa noite a todo mundo aqui presente no nosso segundo dia da nossa formação, né? A gente está realizando finalmente, né? Porque nosso público fica muito ansioso com o nosso ciclo formativo, e a gente está começando agora com a Beatriz Calisto, né? O nosso ciclo formativo desse ano de 2024, pelo projeto das unidades agroecológicas da Cooperar. Então, não vou nem demorar muito aqui, né? Vamos deixar mais para a gente receber conteúdo bom da Beatriz. Então, hoje nós damos início à segunda aula do curso à distância de pós-colheita dos produtos hortícolas, e a gente segue a mesma dinâmica de sempre, tá? Qualquer dúvida, vocês já podem mandando no bate-papo aqui do Google ou no WhatsApp, que eu, Iago e Magali, a gente vai estar anotando as dúvidas de vocês, tá bom? Para o momento oportuno, a gente tirar essas dúvidas com a Beatriz. A partir daqui é com ela, tá bom, Bia? Boa aula para todo mundo. Certinho, obrigada. Vou abrir aqui minha câmera também. Pessoal, hoje eu vou começar. Já fiz uma pergunta a vocês, por enquanto acho que só a Vera respondeu. Então, eu vou falar aqui que pode ser que alguém não tenha visto no chat. Eu queria que vocês fossem me respondendo depois no final da aula, vocês vão aí pensando, quem já produz alguma hortaliça ou fruta no quintal de vocês, eu queria saber qual que é que vocês produzem em maior quantidade. E quem ainda não produz, se você tem o sonho de produzir, qual é a cultura que te chama assim, a atenção? Que você pensa, quando eu tiver a minha horta, quando eu tiver meu quintal agroecológico, meu SAF, essa cultura não pode faltar. Eu queria que cada um me dissesse, mais ou menos, só para eu ter uma ideia de um material para preparar para vocês, para acrescentar no material que eu vou deixar com vocês no final. Antes de iniciar o assunto de hoje, ficou uma pergunta pendente na aula passada que eu não tinha visto no chat, e aí a Magali me passou. Alguém perguntou se o carbureto é um agrotóxico. O carbureto, ele não é um agrotóxico. Não sei se vocês lembram, mas a gente comentou sobre o etileno na aula passada, que ele atua na maturação dos frutos. O carbureto, ele atua de uma forma semelhante ao etileno. A planta não, né? O produto, o mamão, por exemplo, ele é como o etileno é como se fosse um sinal para ele, um aviso assim, olha, você tem que amadurecer, eu cheguei aqui, então está na hora de você completar seu amadurecimento. E aí, quanto mais etileno, mais rápido esse mamão, que eu estou usando no exemplo, ele vai amadurecendo. O carbureto, quando ele entra em contato com a umidade, ele fica preso ali, né, numa lona, geralmente colocam para amadurecer jaca e algumas outras frutas. Ele fica naquele escuro, na lona, naquela umidade, e ele sinaliza para a planta da mesma forma que o etileno, é como se ele enganasse a planta, fingindo que ele fosse o produto, né, a jaca, a banana, como se ele fingisse que ele fosse o etileno ali, e aí a planta amadurece. Não é um agrotóxico, mas é um produto que a manipulação dele é muito perigosa. Então, assim, tem vários casos de intoxicação, se vocês colocarem no Google problemas com carbureto, perigos do carbureto, o que mais vai aparecer é notícia nesse sentido, vídeo alertando. Então, assim, não utilizar, sabe? Se puder evitar, é isso. Não é um agrotóxico, mas causa diversos malefícios para a saúde, pode ocasionar acidente. Então, vamos lá começar. Estou vendo que já tem gente aqui me respondendo. No final da aula, a gente vai conversar sobre a horta de vocês. Vamos lá, que eu vou iniciar aqui a apresentação. Alguém pode me sinalizar se ficou em tela cheia para vocês? Tá em tela cheia sim, Bia. Está passando, né? Então, tá passando sim. Agora, a gente vai dar continuidade nessa parte que eu falei para vocês que ia trazer as fotos, né? Do ponto ideal de colheita do tomate e também da alface, que ficou faltando a foto na semana passada.
Eu encontrei essa foto muito interessante no canal do Horticultor, e era ela que estava comentando com vocês na segunda-feira, em que ela divide esse ponto de colheita ideal do tomate em 5 pontos, né? Ele aqui nesse slide vem a definição. Ele fica verde maduro, que é quando o fruto ele está 100% verde. Aqui, nesse último caso, ele está 100% verde por fora, e está começando a amarelar na região do ápice, né? Só que não é aquele verde forte, é um verde já mais claro, né? Ele vai começando a amarelar só na base, né? Só no ápice, e por dentro ele já está todo formado. A partir desse momento, o tomate pode ser colhido. Depois a gente tem outros 4 momentos para colheita, que é o pintado, quando ele 10 a 30%, ele está bem amarelado, bem começando a avermelhar. O terceiro, rosado, né? Em que 30 a 60% dele já está bem avermelhado. O vermelho, que é geralmente o que a gente pega no mercado, né? Porque ele já está vermelho, mas ele está bem firme ainda, né? E não está aquele vermelhão maduro. E o último ponto é o vermelho maduro. E aí, o que eu indico nesse ponto aqui, a gente falando de pós-colheita? Sempre que possível, colher a partir do fruto já começando a amadurecer. No caso, para a gente, seria o 4º ponto dessa foto. O 5º, que é ele verde, eu não indicaria, principalmente se essa comercialização desse tomate for feita numa feira agroecológica, né? Por quê? Quando a gente vai fazer essa comercialização do tomate nas feiras, a gente parte de um princípio de que a colheita foi realizada bem próximo da data da feira, né? Assim, se a feira é no sábado, eu vou colher na quarta, na quinta-feira, de repente até na sexta. E um produto desse tipo, se você colhe ele tão verde assim, apesar dele, com certeza, completar o processo de amadurecimento, ele não fica com um sabor tão apurado, tão adocicado quanto o que fica mais tempo aderido à planta-mãe. E você pode correr o risco de chegar na feira e esse produto ainda está muito verde, né? Não dá tempo dele mudar essa coloração. E aí, quando você chegar na feira, as pessoas vão buscar, provavelmente, o que tiver mais vermelhinho. Não tão maduro, então a gente nunca chega nesse ponto tão maduro do primeiro modelo da foto para colher, porque quando você chegar lá na feira, ele já pode estar amassado, ou quando ele chegar na casa, né, do consumidor, ele já pode estar marcado, arranhado. Nesse ponto, totalmente maduro, também é mais difícil o manuseio da colheita. A gente conversou que a colheita ela tem que ser feita de forma cuidadosa. Então, você vai colocar um produto desse na caixa com o peso de um sobre o outro, é bem mais complicado de manusear e de manter ele firme do que um produto mais verde. Então, se a gente tiver que escolher, o ideal seria fazer essa colheita nesses 3 pontos do meio da foto. Eu não faria a colheita nem no mais verde e nem no mais vermelho. Pensando no que eu estava comentando de você levar um mais verde para a feira, ou para o lugar que você for vender, as pessoas vão escolhendo, como eu falei, os mais maduros, né? E aí, o que você vai fazer com esse verde que ficar? Você pode dar sorte de ele não amadurecer tão rápido e chegar na semana seguinte você conseguir comercializar, que ele vai estar lindo, perfeito, super firme. Talvez não tão adocicado quanto os que você colheu com mais tempo na planta-mãe. Mas, e se ele amadurecer rápido e você não conseguir comercializar ele na semana seguinte? Ou se na semana seguinte, por um acaso, você não vai para a feira, não vai fornecer para ninguém,
só se você consumir ele muito rápido. Então, quando a gente fala de pós-colheita, a gente fala muito de evitar desperdício, né? Então, para evitar desperdício, para facilitar a venda, o indicado são entre esses 3 pontos que eu falei para vocês de amadurecimento no tomate. Também, como a gente conversou de separação, é importante e fica bonito também de apresentar esse produto separado. Então, assim, na hora da colheita, você separar o que está mais esverdeado, o que está mais próximo do maduro, sempre separar esse produto em cores e apresentar esse produto em cores também. Às vezes, a gente também tem diferentes variedades do que a gente está produzindo ali, né? Vocês aí em Maricá, eu sei que vocês têm muita variedade de tomate, eu já tive a oportunidade de provar alguns com os formatos diferentes, cores diferentes. Então, às vezes a gente encontra comercializando um saquinho que ele é todo misturado. Mas para agregar valor ao seu produto, o ideal, o mais interessante é que você separe ele, porque tudo bem que podem ter alguns misturados, um mixer para você fornecer. Mas quando a gente está falando de hortaliça no pós-colheita, o interessante é que o consumidor ele compra aquilo com os olhos. Então ele vai olhar, ele vai falar, nossa, quando ele vê aquele monte de cultivar separado, ele vai falar, nossa, tem um monte de coisa aqui, deixa eu escolher o que eu vou levar, né? Então, basicamente é isso, separar por cor, separar por formato do fruto, tamanho também, é bem interessante, né? Quando a gente fala de pós-colheita. E na sua casa, se ele tiver entre esse amarelo e esse vermelho claro, pode deixar fora da geladeira. Do vermelho mais escurinho, né? Esse da segundo modelo. E o primeiro, né? Esses tomates mais maduros, guardar num saco plástico dentro da geladeira, na gaveta da geladeira, para você poder consumir ele por mais tempo. Agora, os outros, mais esverdeados, amarelados, se colocar na geladeira, ele pode demorar muito a amadurecer e, às vezes, até nem completar o processo de amadurecimento. E não é isso que a gente quer, né? Aqui já comentei com vocês. E o alface, eu não sei se está aparecendo para vocês a fonte das fotos, mas está aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha se aparece. Aparece. O alface eu comentei também do ponto de colheita e que a gente ia ver uma foto para a gente poder conversar. Falei sobre pendoamento, e aí eu achei importante vocês entenderem, verem, né, numa foto, de uma forma melhor, o que é esse pendoamento, caso alguém ainda não tenha observado. Na primeira foto, é uma alface com cerca de 30 dias, né, que é o ponto que eu comentei com vocês, que é o ponto ideal da colheita da alface, entre 25, 30, 35 dias no máximo, para ela estar saborosa, firme, né, não ter nenhum amargor e, assim, saudável, né, com todos os nutrientes ali para o consumo e para facilitar também a comercialização desse produto. Essa primeira foto. Na segunda foto, a gente vê um campo de alface pendoado. Então, ela emite um pendão mesmo e ela vira praticamente uma árvore de Natal, se ela ficar no campo, né? Em alguns casos, isso vai acontecer propositalmente para a produção de sementes. Mas quando a gente está comercializando a hortaliça em si, não está produzindo semente no campo, o ideal é a colheita nesse período que eu falei, como nessa primeira foto. Então, na segunda foto era só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse pendoamento que eu tinha comentado. Agora, quando a gente fala, eu comentei com vocês na aula passada, que a gente ia entrar nesse assunto. Quando a gente fala de pós-colheita, é quase impossível não falar de hortaliça minimamente processada, que é isso tudo que facilita a vida das pessoas, que não tem tempo para preparar. Tudo bem que às vezes a gente vai olhar no mercado e falar, nossa, por que a pessoa compra alface cortada já? Por que a pessoa já
compra o legume descascado, já picado. Que trabalho que dá fazer em casa. Eu gosto de fazer, eu gosto de preparar. Então, às vezes, a gente pode até olhar e pensar um pouco em julgamento, né? Mas hoje eu penso assim, que bom que tem pessoas que preferem comprar pronto, que não tem tempo para preparar, porque isso é uma oportunidade para a gente que trabalha nessa área preparar o produto com carinho, com cuidado, com os parâmetros necessários para essa pessoa que não tem tempo ou não tem habilidade de mexer na cozinha e quer ter uma alimentação saudável, essa pessoa vai ter acesso, eu vou conseguir fornecer um produto, pode ser uma forma de renda, e também dessas pessoas acessarem alimentos mais saudáveis, né? Então, o que a gente vê é que as hortaliças minimamente processadas, elas ganham cada vez mais espaço, né, no mercado por causa dessa praticidade. É um produto que ele já é vendido lavado, higienizado, processado, totalmente pronto para o consumo. Em alguns lugares a gente já encontra até cebola picada. Tem alguns extremos que as pessoas até a banana descascada em alguns países fora, o ovo já cozido, vai além do básico que a gente está acostumado a ver, né, nos mercados grandes. E nas feiras também, né? Nas feiras isso tem muito ganhado espaço. Você chegar e couve cortada, legume cortado, em alguns casos eles já vendem até congelado, né? Milho, ervilha, brócolis, tudo já congeladinho para você só descongelar e consumir. A maioria das pessoas que está aqui, eu acredito que tem essa preferência de consumir fresco, mas nada impede de vocês produzirem para alguém comprar de vocês congelado ou no mercado, né? Facilitar. Então, como isso é uma forma, tem sido uma forma de gerar renda, né, para os agricultores, nas agroindústrias, eu achei muito importante trazer esse assunto para a gente conversar um pouco, e isso está totalmente atrelado ao pós-colheita, porque são todos os processos que vão sendo feitos ali após a colheita para a comercialização do produto. Então, basicamente, quando a gente pensa em hortaliça minimamente processada, a gente precisa de um projeto do lugar onde ela vai ser processada, né? Basicamente, essa ideia de projeto também serve para a gente quando a gente vai comercializar esse produto in natura sem nenhuma modificação. Por quê? Quando essa alface colhida no campo, essa chicória, cebolinha, passa pelo processo de lavagem, né, antes de você encaminhar ela para comercialização, a alface limpa, ela não pode entrar em contato com a suja, ela não pode ficar perto daquela caixa que ainda está com a alface suja que veio do campo, né, que ainda não foi resfriada e tudo mais, aqueles processos que a gente conversou. Então, esse projeto, a base dele tem que ser de uma forma que contínua, né? Que a matéria-prima ela nunca entra em contato com a matéria-prima, né? O produto limpo ele nunca entra em contato com outro produto que está entrando sujo. Então, o fluxo contínuo tem que entrar e sair. Então, entrar, ser limpo e ser armazenado em algum lugar. Ele nunca volta. E aí, para isso, quando a gente fala desse processo, desses projetos, a gente tem algumas especificações para facilitar a limpeza, né? E também, posteriormente, alguma certificação dessa instalação. Eu não sei, já perguntei a vocês uma vez, em uma outra formação, eu não me lembro, se vocês têm cooperativa aí em Maricá. Porque isso é uma coisa muito interessante para desenvolver do ponto de vista de cooperativas, né? Uma instalação, agroindústrias, uma instalação para minimamente processado, né? Numa cooperativa de agricultores que produzem hortaliça, né? Todo mundo pode usar e gerar renda. Então, vamos
comentar um pouquinho como é que tem que ser essas instalações. Eu também vou mostrar para vocês bastante foto. Dentro da área de processamento, né, que é dentro do galpão, o indicado é que o piso ele seja sempre liso, evitar cerâmica com rejunte, né? Geralmente é colocado um cimento liso e pintado com tinta epóxi para chão, de cor bem clara, né? Branco, creme, e tem que ser resistente. Por quê? Quando se cair alguma coisa, para arrastar a caixa, se for necessário, não pode ter fissura, não pode ter arranhão, para não ter acúmulo de sujeira, né? Nesse lugar também, para ninguém cair. E a declividade dele tem que ser entre 1% e 2% com direção ao ralo de saída da água. Isso porque precisa facilitar a vida de quem está trabalhando, porque quem está trabalhando dentro dessas unidades precisa manter rigorosamente a limpeza. Então, muitas vezes, esse piso vai precisar ser lavado, vai precisar ser limpo. Se cair água de algum lugar também, precisa escoar fácil, de forma que evite acontecer algum acidente no lugar. Então, essa declividade entre 1% e 2% facilita muito nessa limpeza em todos os processos. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode pensar só no piso de dentro da instalação. Por quê? Se você suja o seu pé do lado de fora e entra para trabalhar, não vai adiantar nada a parte de dentro estar limpa. Toda hora vai ter alguém entrando e sujando. Então, o ideal é que ao lado de fora exista uma margem, né, em volta dessa instalação, desse galpão, dessa cozinha, que seja de fácil limpeza. Então, o indicado majoritariamente é um concreto liso, né? Não com esse rigor do piso de dentro da área, mas um concreto liso e com a declividade, já aí nesse caso, para fora da área, para que numa chuva ou alguma água que caia no piso de dentro, no piso de fora, desculpa, não entre em contato com a parte de dentro da instalação, para não ter nenhuma contaminação, e também sempre esse piso do lado de fora precisa estar sendo lavado, assim como o da parte de dentro. Aqui nessa foto, a gente pode observar o piso da instalação na parte interior. Tá vendo? É um branco liso, não tem emenda, nenhuma junção com rejunte, nem nada disso, como a gente usa na nossa cozinha de casa, para facilitar todos os processos de limpeza. E aí, como que vão ser essas paredes? As paredes, né, esse material, o material que eu usei, a maioria para basear essa aula são materiais da Embrapa. E aí sempre falam assim, as paredes e o teto precisam ser sem falhas. Sem falhas, o que é sem falha? Sem falha de pintura, sem falha de reboco. Por quê? Se tiver falha de pintura, alguma parede descascando ou teto descascando, esse material pode cair e entrar em contato com o alimento que está ali sendo preparado. E não só a contaminação visual, porque se uma pessoa pega esse produto e vê, não vai querer comprar novamente, pode ter reclamações e tudo mais. Então, não só essa contaminação visual, mas também a contaminação microbiológica, né? As bactérias, fungos podem estar presentes nesses resíduos que vão entrar em contato com o alimento e pode contaminar tudo que você estiver trabalhando naquele dia no galpão, principalmente se alguém não vê se cair alguma coisa. Então, precisam ser paredes sem falhas, o teto também é totalmente liso e é recomendada pintura com essa tinta epóxi. A parede e o teto é necessário que seja de cor branca. E aí também indica, assim como nas cozinhas industriais, né, indicam a utilização de azulejo nessas paredes,
para facilitar a limpeza, a visualização de alguma coisa que possa cair, que possa vir do campo, né? Então, assim, as paredes de azulejo com altura mínima assim, de 2 metros, né? A maioria das vezes, quando se utiliza o azulejo, ele é elevado até o teto, que facilita também a lavagem dessas paredes, que precisam ser lavadas constantemente. Então, esse azulejo vai facilitar. Então, no geral, colocam até o teto, mas a altura mínima é de 2 metros. Geralmente são instalações que são um pouco mais altas, né? Um pé direito mais alto. E tem também uma cama que eles chamam de câmara de espera do produto cortado. Essa câmara de espera, a gente vai falar mais à frente, depois que o produto for cortado algumas etapas, mas basicamente a necessidade é que ela seja constantemente limpa, né? Para evitar a contaminação desses produtos que a gente está lidando. E aí, essa é a foto de uma cozinha. Nesse caso, vocês vão observar que o piso dela tá de azulejo branco e tem rejuntos. Mas eu precisava mostrar para vocês a parede, como ela é branca, clara, e fotos que mostrassem a parede e o piso perfeitos, eu não encontrei. Então, eu tive que trazer essa. Então, vocês estão vendo, não é indicado, mas tem lugares que utilizam esse piso. De repente, essa cozinha pode ter sido montada em uma situação em que já tinha esse piso e, a princípio, aproveitaram, mas se evita usar azulejo. Isso é até mais em conta o cimento liso, que a gente chama, né? Com a tinta no chão, sai mais em conta do que colocar o azulejo, já que vai ser obrigatório colocar o azulejo em uma boa parte da parede, né? Então, isso tudo vai também do que você tem pronto para ser aproveitado, do que vai ser facilitado, né, na região, que material vai encontrar, qual a finalidade da instalação, se vai ser mais um tipo de hortaliça, qual o tamanho, né? Isso tudo vai variando, desde que se atendam às normas básicas, vai variar de acordo com o investimento também que a pessoa tem para colocar ali e tudo mais. Quando a gente fala de luminária no lugar, a gente precisa de um ambiente muito bem iluminado, né? Então, a gente vai ter essa iluminação quando uma construção bem projetada, como a gente comentou lá no início, a própria construção já é feita pensando na iluminação natural, para a gente economizar energia, para ser um ambiente também arejado e ventilado, mas é preciso atentar com algumas coisas. No uso de lâmpada, todas elas têm que ter uma proteção dessas mesmo próximas às que a gente utiliza em casa, e não pode ser de vidro essa proteção de lâmpada, porque se quebrar, se estourar uma lâmpada, não pode entrar em contato nem com o produto que está sendo manipulado e muito menos com a pessoa que está manipulando, né, ocasionar um acidente. Então, por isso, essas lâmpadas precisam ser protegidas. E as entradas de ventilação precisam ser muito bem protegidas com tela, elas precisam ter a possibilidade de serem fechadas, né, no período que não tiver ninguém no galpão, fechar essas entradas para não ter nenhum tipo de problema com incidência de animais, né, e que podem ser vetores de doença. Aí, o esgotamento industrial é basicamente o esgoto, né, do sistema que está sendo utilizado. Ele precisa ter ralo que eles chamam de sifonados, com tampas escamoteáveis. Eu li isso várias vezes, eu falei, gente, que é isso? Que ralo é esse tão mirabolante? E aí eu falei assim, vou dar uma olhada, né? Na época que eu estudei isso, eu falei, vou dar uma olhada. E quando eu coloquei o nome, é basicamente esse ralo. Basicamente, esse ralo ideal é ele ser de inox, né? E ele tem que ter uma tampa que abre e fecha.
Basicamente isso. E aí eu coloquei uma foto aqui, porque esse nome é muito demais para resumir nessa foto, nesse ralo que abre e fecha, que é o ideal para o uso nesse tipo de instalação, e cozinha no geral para produto, né? Para agroindústria. Ah, isso tudo que eu estou falando aqui, para minimamente processado, serve também se você estiver pensando em montar uma cooperativa, uma agroindústria, para geleias, doce de leite, para alimentos no geral. Essa parte aqui que a gente está vendo de instalação serve e atende perfeitamente. Para conserva também. Então, ainda além disso, né, a gente falando do minimamente processado, que ele é vendido fresco, né? Essa aula aqui vai servir para você também que está pensando em investir em alguma coisa assim. E se seu foco é o minimamente processado, saiba que você pode agregar valor em outros tipos de produtos, como conservas. Isso vai depender do que você vai ter de equipamento dentro dessa cozinha. Para conservas, geleia, além dos equipamentos, dos vidros, né, das panelas e tudo mais, a diferença é que você vai precisar, além de todo esse processo de limpeza que a gente vai estudar aqui para o minimamente processado, né? Você tem que ter esse processo todo para geleia, para conserva. Você, além disso, você vai precisar depois do tratamento térmico, né? Com fogão e dos ingredientes que você vai adicionar. Aqui, nesse caso, a gente não acrescenta nada porque o produto é vendido fresco. Mas se você está vendo essa aula e pretende trabalhar com alguma coisa relacionada à agroindústria, manipulação de produto, fica de olho que isso vai servir para você em outros assuntos também, não só para minimamente processado. Agora a gente já está acabando as instalações para entrar nos processos que acontecem lá dentro dessa instalação toda montada. A segurança sanitária, né? A segurança desse local com relação aos processos sanitários mesmo. Ela tem que atender padrões que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, que é o MAPA, e pela Anvisa. Isso tudo tem as normas, né, técnicas para isso, alguns materiais. Quando eu compartilhar com a Magali os materiais que vocês me pediram e também o que eu montei, eu vou mandar o que existe hoje de padrão da Anvisa de vigilância sanitária. Mas, basicamente, quando vai fazer o registro dessa unidade, aí também é fornecido para vocês esse tipo de documento. Mas, basicamente, seguindo esses passos todos de construção, de limpeza do local, você está atendendo os padrões mínimos estabelecidos. E aí, aqui, uma foto de instalações com alto fluxo de produto, né? E de pessoas trabalhando. Nessas duas, olha, o produto, no primeiro caso, ele está sendo embalado, o que chamam de saladete. É uma embalagem que tem uma embalagem que ela tem mais de um tipo de hortaliça, né? Então já vai uma salada pronta, que já está lavada, a pessoa vai chegar na casa dela, vai colocar na mesa, vai abrir e consumir aquilo ali com a família dela, né? É como se fosse um mini rodíziozinho de salada, tem de tudo. Ali a gente vê tomate, vagem, cenoura. Eu consigo enxergar nessa primeira foto. E tem alguma outra coisa de folha que não dá para identificar qual é. Na segunda foto, eles estão pesando a quantidade de alface que vai nessas embalagens grandes, né, nesses sacos. Tanto é que você pode observar que a pessoa da frente está pesando e colocando num tipo de embalagem maior, e a de trás está colocando num tipo de embalagem menor. Esse produto aí ele já passou por uma lavagem e tudo mais. Aqui, nesse caso, na primeira foto, esse rapaz não está com o EPI adequado da foto anterior, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas atenta para uma coisa também, nem sempre vai ser necessário e indicado o uso de luva, por exemplo. Por quê? Em muitos casos, quando no preparo, por exemplo, de uma geleia, de uma conserva, o indicado é que o manipulador, né, que é quem está fazendo,
tenha unhas pequenas, curtas, que ele escove essas unhas toda vez antes de entrar na cozinha, que ele faça uma limpeza dessas unhas, mesmo pequena, escovar ela. Isso aqui serve também para esse tipo de instalação, é limpeza extrema. Então, vai escovar aquelas unhas, vai limpar tudo para poder ele entrar. Mão sempre limpa, sempre lavando a mão. A luva, em alguns casos, ela vai atrapalhar. Então, aqui, não necessariamente esse rapaz está errado. Pode ser que no local que ele está, em especial porque ele está fazendo a lavagem desse produto, de couve, né? Pode ser que por isso que ele esteja sem a luva. Provavelmente ele está fazendo a primeira lavagem, porque a gente vê um pouquinho de detergente, de espuma ali, que provavelmente é de algum detergente, né? E aí, nessa outra foto, são algumas caixas, que é a forma, geralmente, como esses produtos eles são depois comercializados, né? Então, se utilizam caixas, hoje em dia, muita caixa de plástico, porque ela pode ser lavada, ela pode ser sanitizada, diferente da caixa de papelão e também da de madeira, né? Que a de madeira ela ainda é muito utilizada nas feiras, mas ela tem a gente tem uma dificuldade quando usa ela nas feiras, nos mercados, nos ceases é o que mais se vê ainda, é essa caixa de madeira. Mas tem uma grande dificuldade na limpeza dela. Não dá para lavar, para sanitizar. Então, cada vez mais está se modificando para caixas plásticas, que podem passar por esse processo de limpeza que é extremamente importante. Mas nada impede de usar a de madeira. Ela está na legislação, é permitido o uso e tudo mais. É mais em conta, mas a longo prazo, se a pessoa puder investir numa caixa que possa ser sempre reutilizada, limpa, porque a de madeira também se perde muito, né? As de plástico, geralmente, elas são marcadas, a pessoa, para entregar uma no estabelecimento, pega outra, meio que retornável, como aquelas garrafas de refrigerante que você entrega e pega, entrega e pega. E aí, quais são depois de você já ter uma instalação, quais são as etapas do processamento? Quando a gente pensa em minimamente processado, né? É exatamente o que a palavra diz, processamento mínimo. Tipo, se faz o mínimo possível naquela hortaliça, porque você não coloca, não adiciona nada, não adiciona um sal, não adiciona um açúcar, não adiciona produto nenhum molho, nada disso. É minimamente processado. Você só basicamente limpa, corta e embala. Ou limpa e embala, né? Dependendo do produto, nem esse produto nem é cortado. Quem estiver acostumado a comer sanduíche, eu não vou falar o nome dos lugares, mas a maioria dos de fast food, tanto hambúrguer quanto sanduíche, tem lugares que montam ele, vocês veem aquele alface cortadinho e geralmente alface americana. As empresas compram de indústrias que basicamente produzem alface só para essas empresas. Produzem um alface que vai passar por essas etapas aqui que vocês vão ver agora. Então, assim, é um nicho que cresce cada vez mais, e não só na casa das pessoas que não têm tempo de preparar, ou que não gostam de passar por esse processo de lavar, limpar e tudo mais, mas também para quem está nas indústrias, né? Alguém tem alguma pergunta? Que agora a gente vai entrar na parte de falar desse processamento. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se alguém quiser falar com o microfone, pode falar, tá? Estou ouvindo. Oi, é Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha perguntado lá atrás, como tem muita coisa, pode ser que perca, né? Se nesse processo, quando você estava falando lá de usar essas coisas artificiais aí para amadurecer mais rápido a banana,
se o fato dela amadurecer em menos tempo traz perdas de qualidade nutricional ali da banana e tal. Então, tem vários estudos que avaliam, tanto em termos de nutriente, quanto em termos de sabor. Dependendo dos casos, influencia sim. O sabor, obviamente, qualquer pessoa, se você colocar para provar, assim, dificilmente a pessoa não vai sentir essa diferença. Como o processo é mais rápido, já no teor de nutriente é um pouquinho difícil de modificar, Olívia, porque ela sai da planta mãe já basicamente com os nutrientes que ela metabolizou ali, né? E passa para o processo de amadurecimento. Agora, no sabor, influencia demais. A gente pode ver isso se você tiver uma bananeira no seu quintal e você provar uma banana que ela amadureceu ali. Você colhe ela começando o amadurecimento, né? Senão os passarinhos tomam conta e prova uma banana assim e uma banana que a gente compra no mercado. A maioria das compradas em mercado, elas passam por esse processo. Às vezes nem só essa questão do carbureto, mas também existe tratamento térmico para isso. Ela fica numa câmara fria, naquela temperatura que a gente conversou, cerca de 15, 20 graus, fica numa câmara fria por um tempo e depois ela vai para o calor, para ela ser comercializada. E aí, quando a gente compra ela no mercado, está com uma cor linda, ela chega em casa, a cor muda do nada, você vai comer e ela está cheia de cica, só amadureceu mesmo a cor. E dentro não, às vezes ela meio que cozinha nessa troca de temperatura de frio para quente. Então, assim, influencia um pouco nisso, sabor, textura, né? Porque, como você falou, acelera um processo em que não havia necessidade, né? Poderia esperar o tempo do produto de amadurecer. Por isso que é bom plantar. A Janaína levantou a mão. Pode falar, Janaína. Janaína? Não? Então, se ninguém mais tiver nada para falar agora, eu vou. Ah, Daniele, pode falar, Daniele. Oi, Beatriz. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo Bom, bem? Ai, tô chegando hoje, me inscrevi no curso, vou assistir a aula de ontem, não consegui acompanhar por causa do serviço. Mas eu ia perguntar a respeito Boa noite, equipe. Eu ia perguntar a respeito da disponibilização dos materiais de uso no curso, se ele vai ser feito por e-mail ou de outra forma, um link, enfim. então, eu não sei se você está no grupo de WhatsApp que o pessoal da Cooperar tem, mas hoje, assim que acabar essa aula, eu já vou passar para a Magali as cartilhas que alguém me pediu sobre diferentes culturas. Eu encontrei para alface, para mandioca e acho que para tomate também. E também eu montei um material que esse eu vou disponibilizar para vocês depois da última aula, que a última aula é amanhã. E eu vou mandar tudo para a Magali, para o William, e eles vão disponibilizar para vocês. Eu acho que é num grupo de WhatsApp. Tá bem, eu não tô nesse grupo, mas aí eu deixo meu número aqui já e vou falando com o pessoal. Muito obrigada, viu? Nada. Então, eu vou voltar lá para a apresentação, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aqui no chat. Ah, e alguém comentou também disso, né? Da dificuldade das pessoas que para manusear uma faca, isso tudo minimamente processado, a gente também precisa pensar nessa acessibilidade de uma alimentação saudável para as pessoas que querem e não conseguem, né? Não só por tempo, como eu comentei, isso também é uma questão muito bem levantada. Acho que quem comentou isso é a menina que é nutricionista, né? Eu estou adorando que você está dando umas dicas aqui que tem tudo a ver com o assunto. Muito bom a gente trocar essas coisas aqui na aula. Cadê os alimentos que podemos transformar em farinha? Não perde nutrientes.
Eu não entendi se você perguntou ou se você comentou, Wallace, que os alimentos, você está dizendo que os alimentos que podem ser transformados em farinha. Isso, Beatriz, eu gostaria de saber os tipos de alimento, porque a gente tem muita perda na colheita, tipo a salsinha, a cebolinha, alguns os nutrientes, muitos nutrientes são perdidos. Eu queria saber se a maioria deles pode ser transformada em farinha ou não, porque tem muitos que são tem muito líquido, e aí a desidratação, o processo que é feito. Por cada perda, a gente tem muita perda na colheita, da plantação até a distribuição nas lojas. Isso aí que você comentou, que a gente estava falando desde segunda, né? Que a gente perde desde o momento que a gente coloca a sementinha lá no campo, a gente já começa a ter perda até chegar no consumidor, e no consumidor ainda perde muito. Agora, essa questão das farinhas, elas vão um pouco além da pós-colheita, do sentido que a gente está vendo aqui, que são esses produtos frescos. Então, para cada tipo de hortaliça, de alimento, vai existir uma temperatura ideal e um tempo ideal para fazer essa farinha, né, para esse produto secar, sem perder sabor e nutrientes. Porque, no caso da cebolinha, por exemplo, se você colocar uma temperatura muito alta, mesmo com um tempo baixo, você vai ver que, em termos de nutriente, eu não posso falar porque eu nunca avaliei, mas eu posso pesquisar para você e a gente falar disso mais um pouco amanhã. Agora, em termos de cheiro e sabor, ela fica horrível quando a gente coloca ela para secar na alta temperatura. Então, assim, tem que existir a temperatura adequada e, às vezes, demora. Uma coisa que eu indico para você, que eu acho que você comercializa, né? Não. O que eu sou? Beatriz, desculpa, eu sou curioso em algumas coisas. Para não ter perda, eu viajei há pouco tempo a São Paulo, comprei 2 tubérculos numa loja japonesa. E eu já plantei esses tubérculos. Só que ele lá estava na fase, não era, posso dizer, desidratado. Eu tinha que botar ele na água para ele voltar a ficar suculento. É um processo que eles têm de coisa. Botei ele na água, no líquido, na água quente, ele voltou a ficar suculento. Nossa, interessante. Isso aí, são vários processos. No caso de hortaliça, quando é tempero, o que a gente pode fazer, se for na residência, é congelar. Fazer todo esse processo que a gente vai ver agora de limpeza, de corte e congelar. Ou também, dependendo, tem alguns casos, algumas hortaliças, que é legal a gente fazer um branqueamento, que a gente vai falar disso amanhã também, que ajuda a preservar, conservar esse alimento aí na sua geladeira e com uma cor maravilhosa na hora de fazer salada. Eu vou voltar lá para a apresentação e daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho aqui. Ótimo. Beleza? Então tá bom. Então, como estava falando com vocês, a gente passa por várias etapas, né, nesse processamento mínimo das hortaliças. São muitas etapas, apesar de ser mínimo, né, mas mínimo por causa do que a gente já comentou. Não insere nada ali, a gente só trabalha com água, material de limpeza, água sanitária, né, o cloro, nesse processo. E aí essas etapas vão ser a recepção desse produto, a seleção e eles chamam de tratamento final, é tratamento final depois do campo, né, antes de iniciar os processos dentro da unidade, a pré-lavagem, o corte, uma sanitização e enxágue, uma centrifugação, a pesagem desse material, a selagem dele e etiquetagem, né, a embalagem dele, o armazenamento refrigerado e depois a distribuição. Em todos esses processos, a gente precisa ter atenção com relação à limpeza, à temperatura do ambiente, né? A temperatura da água,
e o cuidado mesmo nessa manipulação. Então, desde o campo, é um processo minucioso de cuidado, trabalhoso, mas que no final a gente vai ter um produto de qualidade chegando na mesa dos consumidores, na nossa própria mesa, se a gente estiver fazendo isso na nossa residência, porque isso tudo que a gente viu de instalações para uma realidade em que a gente vai fazer isso em escala, né? Mas para uma coisa em pequena escala, todas essas etapas a gente consegue fazer na cozinha da nossa casa. Inclusive, vai chegar um ponto que eu vou mostrar um equipamento e eu vou comentar como é que dá para fazer isso em casa, né? Para uma alternativa, né? Na nossa residência mesmo. Então, nessa etapa primeira, que é a recepção, vai ser feita uma inspeção da qualidade do produto. E como que isso é feito? Se o produto ele tem qualquer deterioração, lesão por causa de doença, que é no campo, ou por causa da manipulação mesmo, às vezes vai chegar uma alface que vai estar com muitas folhas rasgadas, muita folha manchada, tomate amassado, batata doce com broca, muita broca. Então, quando se observa essa deterioração ou essa lesão, esse produto ele já vai ter que ser separado. É nessa etapa que você já começa a observar, né? E meio que separar para você selecionar na etapa seguinte. A recepção ela tem que ser feita em um ambiente fresco, como a gente comentou, depois que esse produto ele sai do campo, a tendência dele é aumentar a respiração. Para quem não assistiu a aula de segunda, o que a gente comentou foi o seguinte: a gente vai precisar entender isso agora para essa próxima etapa de preparo desse material, né, desse alimento. Quando a gente colhe um produto, tira ele da planta-mãe, tira ele do solo, ele continua respirando. E quanto mais alta for a temperatura, quanto mais quente, maior vai ser essa respiração das células do seu produto, do seu tomate, alface, chicória, o que seja. E aí, essa respiração é o que faz ele ir deteriorando ao longo do tempo, né? Para essa respiração são consumidos os nutrientes, os solutos do produto, e aí ele começa a amolecer, todo o processo de amadurecimento depende também dessa respiração. Então, a ideia, quando a gente colhe, é que ele, depois de colhido, comece a ser só resfriado, assim, a temperatura seja sempre mais baixa do que a temperatura do campo, né, na hora que ele foi colhido. Então, esse produto ele já tem que ser recepcionado em um ambiente refrigerado, e aí o ideal é entre 3 e 5 graus. Com uma umidade relativa próxima a 90%, principalmente se a gente estiver falando de folhosa, né? Cebolinha, alface, chicória, salsa, selga. Precisa ter uma umidade relativa alta no ambiente, porque senão as folhas elas murcham, elas secam. E aí, dependendo do caso, essa umidade para manter como a gente vê muito nas feiras. As pessoas aspergem água mesmo na folha para manter essa umidade. Se você não tem um controle de umidade no lugar, né, dá para amenizar dessa forma, aspergindo água naquelas caixas de hortaliças que estão por ali até chegar à próxima etapa, que é essa seleção e o tratamento. Nessa seleção, você já separou anteriormente tudo que estava deteriorado com lesão, lá na recepção. E aí, nessa etapa, você vai olhar isso e vai fazer o quê? Descartar. Não passa para a próxima etapa, produto que tiver lesão, deteriorado, incidência de doença, de praga. No caso da batata doce, é muito comum de acontecer, de vir batata do campo com broca. Então, nessa próxima etapa de
de tratamento, essa batata ela não vai, né? Existem várias formas de utilizar esse material, né? Tanto para consumo, né, com uma melhor seleção ali, limpeza, mas não junto com o material que está com uma qualidade excelente. A gente sempre tem que prezar, como eu comentei com vocês no início da aula, pela seleção, pela diferenciação desse produto. Então, aqui eu padronizo e uniformizo. Eu padronizo com relação à cor, eu padronizo com relação a tamanho, padronizo com relação a formato, a cultivar. E importante também, quando a gente começa o processo de aqui, dentro da instalação de limpeza e processamento mínimo, o ideal é que comecei com alface, termine com o meu lote que foi colhido de alface, para depois começar com outra cultura, para não ter o contato de uma com a outra. E aí tá. Aqui a gente padroniza, uniformiza. Aí eu até coloquei. Vai retirar as folhas externas, aquelas folhas que tiverem mais sujas, rasgadas, né? Vai ter caso de estar a hortaliça toda deteriorada, rasgada, ela vai ser descartada. Mas aquelas folhas ali de fora é nessa parte que a gente retira. Aí eu coloquei que a gente precisa ter muita atenção para algumas coisas, como a cor, a aparência visual desse produto, o grau de firmeza, o cheiro, tem que ser ausente de marca e de sintomas de qualquer doença. Com relação à cor, aparência visual, a gente separa, e grau de firmeza também é interessante separar. Se a gente está falando de produto sensível, como tomate, mamão, morango, se alguém colher morango. É importante porque essa firmeza ela está relacionada também à maturação. Às vezes o produto está com a mesma cor, mas existe uma quantidade, um lotezinho que esteja menos firme. Então, é ideal separar para na hora de tratar, de limpar, não ter nenhum dano. E com certeza vai ter pessoas que vão preferir comprar o que está com um grau de firmeza menor, o outro com um grau de firmeza maior. Então, quando você mistura, você perde um pouco nesse agregar valor ao produto, né? E também pode influenciar a maturação dos produtos que ainda estão bem firmes, né? Porque o mais maduro vai estar liberando etileno, sinal para os que não estão tão maduros ainda amadurecerem como ele, como a gente comentou. Um vai chamando o outro. Assim acontece também, como a gente comentou, nas doenças pós-colheita. E aí, o que se recomenda, como eu comentei, isso aí é uma outra etapa, se recomenda um resfriamento rápido. Esse resfriamento rápido é basicamente o que a gente tinha falado, só que agora com uma forma mais técnica, ele vai reduzir o metabolismo do produto, com a retirada do calor. Reduzir o metabolismo do produto, basicamente, reduzir essa respiração que fica muito acelerada depois da colheita. É isso que esse resfriamento rápido faz. E aí, se recomenda uma temperatura. Antes, lá na recepção, era de 3 a 5 graus e é uma coisa rápida, né? O produto chega e ele fica ali pouco tempo, mas ele vai sendo manuseado, né? Por isso 3 a 5 graus. Ele vai sendo manuseado para selecionar, para passar para a próxima etapa, para retirar folha. Então, isso tudo deixa o produto mais estressado ainda. Então, a gente trabalha ali naquela temperatura baixa, e aí o indicado é que a temperatura fique aí depois em torno de 5 graus, de 6 a 8 horas. Depois disso, a gente vai fazer processo de pré-lavagem e lavagem. Água potável, que era para estar escrito aí, eu não sei por que tem um R, na hora de digitar não devo ter visto. E a água tem que ser potável e corrente para fazer essa pré-lavagem. Isso é só para eliminar sujeira grosseira, pedaço de palhada que vem do campo, lagarta que pode estar ali, terra.
como eu comentei com vocês, é muito perigoso quando entra um produto com resíduo de solo em uma água que está com cloro, porque gera um gás e um cheiro inapropriado no produto, não é interessante. Então, substâncias que podem ser tóxicas, né? Então, a gente faz uma pré-lavagem, tira toda essa sujeira que possa ter, aquelas palhas, quando a gente colhe, né, as hortaliças folhosas, sempre tem alguma coisa. Então, a gente, para essa etapa, pode ser utilizado algum detergente neutro específico para esse uso. Em casa, a gente acaba utilizando o detergente muitas vezes de cozinha mesmo. Mas quando isso vai ser um produto que vai ser comercializado, existem detergentes específicos para utilizar, né? Se você quiser adquirir isso também para seu consumo em casa, comprar um detergente específico para lavar seus hortaliças, também nada impede. É só procurar certinho em mercado ou casa agrícola, que também dá para encontrar, para usar em casa e deixar separado só para isso. E aí vem uma etapa super importante e que, assim, ela é crucial quando a gente fala de minimamente processado, que é o corte. Por quê? O corte, ele tem que ser muito, muito, muito padronizado. As facas, elas têm que estar muito afiadas, porque quando a pessoa compra esse minimamente processado, né, já embaladinho e tudo mais, ela quer realmente padrão. Ela não quer comprar um potinho de cenoura já para ela cortada, que ela vai consumir aquele produto ali, que tá um pedaço enorme, outro pequeno, um grosso, um fino. Não, ela quer padrão. E isso muitas vezes é feito, esse corte à mão mesmo, não é em máquina de corte nem nada disso. Quando a gente está falando de uma indústria rural de pequeno porte. Porque senão, se para todas essas etapas for adquirir uma máquina, um equipamento, o investimento é altíssimo. Então, aqui, basicamente, é a gente manter um padrão de corte, as pessoas que forem cortar serem treinadas para, além do padrão, evitar lesão nos produtos, né, evitar marca nesses produtos que estão sendo cortados, e também precisa ser extremamente limpo essa etapa. Então, as tábuas de corte, geralmente se utiliza muita coisa de inox, né? Tudo limpo, antes de fazer o corte, essas facas e as bancadas, as tábuas, elas precisam passar por uma sanitização com água clorada, que a gente já aprendeu a fazer essa água clorada ontem, né? Então, toda a unidade, ela passa por essa sanitização a cada etapa que vai ser feita, né? Cada etapa dessa vai ter, dentro ali da instalação, um ambiente específico para estar acontecendo. Depois que esse produto é cortado, vamos colocar um exemplo, vou ir dando 2 exemplos, tanto cenoura quanto alface. Alface, se ele estiver indo para um lugar na cidade aí de vocês que venda sanduíche, eles resolveram comprar o alface minimamente processado de vocês. O alface tem um adendo. Quando a gente faz esse corte e envia, ele precisa ser consumido rápido. Porque mesmo com todas essas etapas de pós-colheita, respeitando a temperatura adequada, né, tudo mais, ele tem uma vida útil de prateleira curta, principalmente depois que ele é cortado. Então, é bom fornecer para lugares próximos, né? Então, se vão comprar, vamos supor que vocês tenham alguém que consiga comprar cortado esse alface, vocês vão fornecer ele já limpinho, lavado, para algum lugar aí que venda sanduíche. E aí tá. Depois que corta, tem que passar por um primeiro enxágue, que vai tirar o suco celular. O que é o suco celular? Quando a gente corta um alface numa tábua, uma cenoura,
não fica aquela aguinha que sai da hortaliça, né, daquele pedaço que você cortou. Essa aguinha está cheia de células, açúcares, nutrientes do que foi cortado, que vai, se ficar em contato com o produto, pode ter contaminação. Então, quando a gente faz essa retirada desse suco celular, né, desse líquido que foi liberado depois do corte, depois do estresse na planta, a gente está reduzindo a contaminação. A gente tem que pensar que esse produto pode demorar ainda a chegar na casa da pessoa. Então, precisa fazer essa limpeza, ter essa extrema limpeza. E a água tem que ser fria, né, em torno de 5 graus, para você também não ter problema de, se for uma água em temperatura muito quente, sei lá, um cozinhamento, às vezes, do produto. Não sei se alguém já deu azar de abrir uma torneira e a água está super quente e você estava na mão com alguma fruta, alguma coisa para lavar e colocou. Ficou horrível. Alguma folhagem para lavar, praticamente dá uma cozinhada na folha, né? Não cozinha, modo de falar, mas muda a textura, não fica legal. Então, o interessante é trabalhar no produto com essa água sempre bem fria. Aí vem a etapa de sanitização, que essa é a etapa que é a única que é eficiente na redução de micro-organismos. Nessa etapa, a gente faz o uso daquela solução que a gente conversou para vocês utilizarem na casa de vocês também, com hipoclorito de sódio, que é o cloro, por 15 minutos. Quem não tiver assistido a aula de ontem, vai ter no material ensinando a fazer essa solução para sanitizar os produtos. Aí eu vou passar para a gente não ficar falando uma coisa que vocês já viram ontem, a maioria, né? E aí, depois dessa sanitização, a gente tem que fazer uma outra enxágue. Nessa outra enxágue, a água também tem que estar bem fria. Se ela continuar em 5 graus, está ótimo. E aí, esse segundo enxágue, né, que aí já é enxaguando do produto, ela tem que durar cerca de 5 minutos ali, para retirar todo o excesso de cloro proveniente dessa etapa de sanitização. Esse produto ele não pode ir com cloro para a etapa seguinte, né? O cloro ali vai deteriorar as células, vai deixar o produto, vai descaracterizar, né? Tanto em termos dos nutrientes, da textura, quanto na aparência visual também, né? O produto fica queimado, manchado. E aí, essa etapa é que eu falei que eu ia mostrar para vocês uma centrífuga, e que isso dá para a gente fazer na nossa casa também, que a alface, as hortaliças que a gente consome, as folhosas que a gente consome cruas, eu particularmente acho que fica bem mais, uma textura melhor, mais saboroso, porque a gente retira aquele excesso de água de quando a gente lavou, sem ter que ficar esperando secar em algum papel, em alguma coisa, como eu comentei com vocês, sem ter que ficar esperando escorrer. Né? Nesses lugares não tem tempo de esperar escorrer, não, porque você está montando ali um produto que ele precisa ser entregue, que ele precisa ir para o consumidor. Então, geralmente, utilizam essa centrífuga. E essa centrífuga, ela retira o excesso de água e evita que se desenvolva um micro-organismo, porque quando a gente tem atividade de água, o produto estraga mais rápido, né? Quanto maior a atividade de água, mais fácil desse produto estragar, né? Quanto mais água tem, mais fácil de estragar. É importante a gente estar atento para o produto estar sempre sendo seco. Como eu comentei com vocês ontem, quando for guardar o alface na geladeira. Esperar ele escorrer bem, retirar todo o excesso de água antes de colocar no pote com o papel toalha. E aí, aqui tem essa centrífuga que ela é industrial. Mas eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver umas centrífugas que elas são de plástico, da mesma forma desse cestinho verde, só que um pouco menor, e por fora ela tem uma estrutura transparente. Você roda e ela seca realmente a hortaliça. Por quê?
a força que a gente coloca ali, que é a mesma que vai ser observada nessa centrífuga, a força que a gente coloca para rodar, expulsa a água para fora. Então, o seu produto fica mais seco dentro do cestinho e aquela água do lado de fora você vai descartar. Eu acho que dá um tchan na salada quando a gente usa isso. Fica com menos água mesmo e também vai facilitar se você está ali naquela correria, precisa que seque logo para poder guardar, já limpou a hortaliça que você vai usar durante a semana, né? Já lavou tudo e quer guardar, precisa que seque logo. Isso também vai te ajudar. Vai funcionar aparentemente como esse industrial. Agora, se você estiver pensando em venda e tudo mais, aí vale a pena, principalmente se for uma instalação feita por cooperativa, vale a pena investir na centrífuga industrial, porque a outra não vai dar vazão para esse produto, a não ser que seja uma centrífuga mesmo que manual maior. E aí, a gente vem para as etapas próximas, a etapa final, né? Que é pesagem, selagem e etiquetagem. Essa pesagem, ela vai depender do produto que você quer oferecer ou do produto que você tem credenciado, né? Dependendo do local, vão comprar por quilo, né? Tipo assim, vou te encomendar 20 quilos de determinada hortaliça, 50 quilos, 100 quilos. E você vai poder pensar em embalagens maiores que facilitem essa entrega, né? Da forma que for acordada entre você e a pessoa que está comprando. Agora, se é um produto bem mais padronizado para venda em feira, em mercado e tudo mais, aí são pesagens específicas de 100, 200, 300, 400, 500 gramas, que vai ser feita. Facilita um pouco quando esse produto é cortado, né, para a gente atingir o peso específico. Mas a gente sempre deixa uma margem de uns 10 gramas a mais, 5 a 10 gramas a mais do que está combinado ali na embalagem, né, para não ter problema, né? Melhor que a pessoa vá pesar o seu produto, olhando, quero ver se ele colocou mesmo 100 gramas, e que tenha 110, né, do que a pessoa ir pegar e ter 99. Você vai ter um problema seríssimo por causa de 1 grama, e que se você colocar 10 graminhas a mais, não vai te fazer falta 5, 10 gramas, e vai, de repente, ganhar um cliente, né? Até porque a gente tem que pensar um pouco de água que ainda vai nesse produto. E aí, são embalagens específicas para as hortaliças, né? Mas, no geral, quando elas são comercializadas, eu vou mostrar uma foto mais na frente, nessas geladeiras de mercado, como a gente comentou, são embalagens bem, bem padronizadas mesmo, de acordo com cada marca. E aí existe a selagem também dessa embalagem. Hoje em dia é muito fácil de adquirir esse tipo de seladora, né, térmica, você liga na tomada e ela sela. Acredito que alguns de vocês estão acostumados a participar de feira agroecológica já devem ter tido acesso a essa seladora. E esses sacos também é fácil de adquirir sem nenhuma marca, né? O saco transparente, que é o mais indicado para comercialização desse tipo de produto. E aí, na etiqueta, a gente tem que ter várias informações, mas os principais são o nome da hortaliça, a data de fabricação e o prazo de validade. E aí, esse prazo de validade, ele precisa ser estudado de acordo com cada hortaliça, né? O tempo é 7 dias, 5 dias, de acordo com cada hortaliça que você está fornecendo. A rotulagem nutricional básica, né? O nome e o endereço da empresa de vocês, inscrição estadual, que precisa ter liberação, né? E algumas outras denominações para embalagens que possam vir a serem requeridas, né? Ao longo da certificação, da inscrição de vocês no município e tudo mais, né? Pode requerer alguma
alguma informação adicional nessas etiquetas, né, que vão estar na embalagem. E aí a gente vem para a etapa de embalagem secundária. Essa embalagem secundária é o que a gente comentou no início, e assim, ela é até um pouco problemática, né? Porque de nada adianta eu conseguir embalar meu produto num saco específico, numa caixinha bonita e que vai proteger, se depois dela embalada, né? Naqueles sacos, como a gente viu aqui nessa foto anterior, aquele saco todo bonitinho, cheinho. Se quando chegar nessa caixa, ele vai sofrer injúria, vai amassar, né? Vai esquentar. Então, assim, geralmente o que está se utilizando, como eu comentei com vocês, são as caixas plásticas que elas são higienizadas e sanitizadas antes de colocar esse produto. Mas existem caixas de papelão usadas nesse intuito também. O morango, por exemplo, ele é embaladinho, né? E já é padronizado o morango ser comercializado naquelas caixas de papelão em que só cabe 4 e pronto. E ali vai ter que ser colocado uma caixa em cima da outra e você utiliza um espaço enorme se você estiver trabalhando com um caminhão de transporte de morango. Você utiliza um espaço enorme por causa das caixinhas para uma quantidade pequena de produto. Mas que é um produto também que ele tem um alto valor agregado, né? A caixinha do morango, cada lugar e a cada tempo que passa, tá sempre só aumenta o preço, só aumenta o preço. É um produto que ele exige um tratamento muito cuidadoso, né? Então, assim, para ele, já é mais ou menos padronizado, porque não pode ter uma caixinha em cima da outra. Para o mamão, a mesma coisa, não pode ter um monte de mamão em cima do outro, porque senão vai ter o amassamento. Quando eu digo que não pode ter uma caixinha em cima da outra do morango, é exatamente em cima, né? Aquela caixa de papelão, ela é feita, vem uma caixa de papelão, acredito que a maioria já tenha visto. É uma caixa de papelão e dentro da caixa de papelão vem as 4 caixinhas de morango. Se você colocar uma caixinha de morango ali em cima daquela e quiser fazer 2 camadas numa caixa, acabou os morangos que estão embaixo. Eles não aguentam esse nem toque direito, né? Com a mão mais quente, assim. Até o manuseio é complicado. Imagine um peso em cima. Você vai acabar com as 4 caixas de baixo. E assim também o mamão, né? Esse transporte do mamão é dessa forma. A cenoura, por exemplo, a sua embalagem padrão é uma caixa de papelão, né? No geral, ela é comercializada em outras embalagens, mas no geral, o que se observa é que a caixa de cenoura ela é comercializada, é uma caixa de papelão que ela é bem, bem fechada, ela tem poucas entrada e saída de ar, né? E a cenoura ela precisa de uma umidade muito alta. Isso eu tô falando do produto in natura, tá, gente? Ela é colhida, lavada, passa pelo processo de lavagem só, nem sanitização, é só lavagem em água, ela seca para poder ir para a caixa. E ela fica em uma temperatura baixa para não estragar e ela precisa de umidade alta, senão ela fica ressecada. Aquela cenoura que a gente vê ressecada no mercado é porque não foi respeitada a umidade adequada, né, ou para o transporte, ou lá no mercado mesmo, né? Vai ficando ali muito tempo, muita gente mexendo, e ela fica ressecada. E às vezes isso acontece na nossa geladeira também, né? De ficar na geladeira e ela ficar murcha, porque ela perde água, ela precisa de um teor de umidade alto para se manter firme, né, conservada. E aí é isso, né, quando a gente chega na embalagem secundária, que é a embalagem que vai facilitar ou colocar na geladeira, na câmara fria, no transporte,
essas caixas vão receber o produto já em uma embalagem. E, como eu disse para vocês, tem que ser bem selecionada de acordo com o produto que você está colocando, a quantidade de saquinhos, por exemplo, aquele alface ali minimamente processado. Se cabem 10 sacos por caixa, um exemplo. Vai depender do tamanho da caixa e do peso do saco, né? Se cabem 10 sacos, nunca vai ser colocado 11. E a 10 tem que ser 10. Por quê? Você já estudou, já olhou ali que aquela quantidade é a quantidade que está confortável, né? Nem frouxo, nem muito apertado. Frouxo porque pode soltar e cair, muito apertado porque pode amassar. Então, assim, sempre manter aquele padrão, né? Essas coisas precisam seguir padrões para a gente conseguir oferecer um produto de qualidade com um alto valor agregado. E aí, a gente vem para uma armazenagem refrigerada antes desse transporte, né? Se o produto vai continuar ali com você, por quanto tempo for antes dele ser transportado, ele precisa ser mantido numa temperatura entre 5 e 8 graus, né? Principalmente esses produtos que eu estou falando, que a gente já cortou, já embalou, porque precisa manter a segurança. Se esse produto entrar num período de temperatura elevada, vai ter um aumento de micro-organismo que é patogênico e deteriorante. A gente mantém a temperatura baixa para reduzir o desenvolvimento do micro-organismo patogênico e deteriorante. E o que é isso? O micro-organismo patogênico são aqueles micro-organismos que vão causar algum problema para nós, seres humanos. Quando a gente come uma comida que ficou azeda, estragada e, sei lá, dá uma dor de barriga, uma intoxicação alimentar, essas coisas, são micro-organismos patogênicos que fazem mal para a gente. E deteriorante é deteriorante para o produto. Quando a gente vê o jiló que fica todo deteriorado, manchado, mofado, isso é um micro-organismo que ele é capaz de deteriorar o produto. E aí se utiliza geladeira comercial, em muitos casos câmara fria, né? Geralmente também usam muito isso, até nas cooperativas, câmara fria para guardar a banana, antes de chegar com ela na feira, para ela não amadurecer muito rápido. Retardam esse amadurecimento dela. E aí a gente chega nessa etapa de distribuição. Se você tiver como distribuir ele rápido, né? Distribuir, que eu digo, entregar no local, seja na feira, no mercado, direto para o consumidor. Se você conseguir fazer isso pulando essa etapa de armazenamento, que ótimo, porque você vai chegar com esse produto fresco o mais rápido possível no consumidor, né? E aí, também, para manter a qualidade, todo esse processo ele precisa estar sempre sendo refrigerado. Você não pode, bota 5 graus, tira 10, 15, 20 graus. Não pode, você tem que manter essa refrigeração. Que quando ele chega para ser comercializado, né, nas geladeiras, é dessa forma. Aqui, tem 2 tipos de embalagem nessas fotos. Nessa primeira foto, a gente vê que utilizaram uma bandejinha de isopor com plástico filme. Essa embalagem ela é bem utilizada para vários tipos de hortaliças e ela é muito interessante desse ponto de vista de manipulação, porque facilita a gente colocar ela nas caixas para entrega, né, na embalagem secundária, e o produto ele fica bem protegido. Ela costuma ser bem eficiente para a maioria das hortaliças frescas, para esse prolongamento da vida útil. Essa embalagem, ela tem muito a ver, né? E tem várias pesquisas nesse sentido, porque essas embalagens, elas influenciam nesse prolongamento. Então, assim, vou dar um exemplo, não sei se alguém costuma consumir, palmito pupunha fresco.
há uns 5 anos atrás, participei de uma pesquisa do doutorado do mestrado de uma colega minha, que eu era bolsista de iniciação científica no laboratório e minha monografia foi nesse assunto. Ela avaliou, junto com os produtores de uma feira agroecológica que tem na Universidade Rural, nós avaliamos juntas, né, o prolongamento da vida útil de prateleira, que a gente está conversando, do palmito pupunha em diferentes embalagens. E aí, para o palmito pupunha, a gente utilizou essa embalagem, primeira aí da foto, de isopor com plástico filme e vários tipos de saquinho. E aí, no final, ela viu que essa do isopor não era interessante para o palmito pupunha, porque ele era... o prolongamento, a gente estava avaliando, não é em conserva, era ele in natura mesmo. Então, ela viu que essa embalagem, nós vimos que essa embalagem do pratinho de isopor não era legal, mas que as outras, os saquinhos, eram eficientes, tanto o saquinho perfurado quanto o saquinho não perfurado. E aí, quando a gente chega nesse tipo de conclusão, que mais de uma embalagem serve para o mesmo produto, o que vai ser nosso critério para recomendar? Eu sei que o micro perfurado funciona, o não perfurado funciona, e o perfurado, né, que são com furos maiores, e com espaçamento maior, nesses furinhos no saco, funciona também. Então, eu vou falar qualquer um, assim, basicamente. Então, se todos funcionam, eu vou escolher um? Não. O que a gente tem que pensar é o que vai ser mais acessível para quem vai utilizar. Então, pode ser, como eu tenho 3 sacos que eu sei que funcionam para o prolongamento da vida útil do palmito, eu posso descobrir que em Maricá, entre esses 3 sacos, o saco não perfurado é o mais caro. E o saco micro perfurado é o mais barato. Então, o que eu vou falar? Olha, os 3 servem, mas para Maricá, eu vou indicar o saco micro perfurado, porque em Maricá é o que vai sair mais em conta para o produtor. A em Seropédica é o contrário. Então, o que eu vou dizer? Funciona os 3, mas em Seropédica indico usar o saco não perfurado, porque vai sair mais em conta para quem está produzindo e, consequentemente, né, para o consumidor também, porque essas coisas a gente sabe que, em muitos casos, a gente acaba precisando repassar, aumentar nosso preço para conseguir ter lucro também. Então, isso tudo está relacionado no pós-colheita, está relacionado de acordo com cada cultura, com cada região. Não adianta somente, é o melhor para tal hortaliça. Mas é o melhor para tal hortaliça em que situação? Então, assim, geralmente esses saladetes, né, que o pessoal fala, essas saladas prontas, a gente vai ver muito elas sendo vendidas nessas bandejinhas por causa dos estudos e ensaios que já foram feitos com elas. Até porque, também, como tem uma mistura muito grande de tipos de hortaliças nessas embalagens, né, uma salada pronta, pode ser que, assim, para cenoura, beterraba e rabanete, o melhor é a bandejinha. Mas para alface, eu só estou dando exemplo. Para alface, o melhor é o saquinho. Então, eu estou trabalhando com 4 hortaliças. De 4, 3, o melhor é a bandejinha. Então, vou colocar na bandejinha, vou ver, o alface só dura 5 dias na bandejinha. Então, a validade disso aqui vai ser 4, 5 dias. Se o alface estivesse sozinho, de repente, no saquinho, ele podia durar mais. Mas se eu coloquei ele na bandejinha com outros produtos, eu vou ter que utilizar a validade pensando no produto que vai deteriorar mais rápido. Porque eu tenho que pensar não só no que eu vou ganhar, mas na segurança do consumidor, que é responsabilidade minha também. Então, é isso, assim, nessa outra geladeira na foto do lado, a gente vê diferentes embalagens, né? Tem o saquinho, tem o saco embalado a vácuo também, que a gente vê muito para milho, ervilha.
cenoura, acho que vagem também já vi embalada a vácuo, mandioca. E as hortaliças, muitas vezes, elas vão nos sacos mesmo, ainda mais quando elas vão inteiras, né? Elas são comercializadas em sacos. Aí aqui eu trouxe para vocês umas embalagens, ó. De um lado, esse tomate, mini tomate. Também, gente, esse tomate é maravilhoso para produzir. Se vocês têm lugar para plantar em casa e puderem multiplicar esses tomates, em especial as variedades que vocês já veem se desenvolverem aí em Maricá, porque vão ser com certeza mais adaptadas, plantem tomate cereja. Por quê? Ele tem um elevado valor agregado. Então, isso quer dizer o quê? Que o preço dele de mercado é muito maior. E vocês conseguem produzir muito tomate em uma área pequena, né? Ainda mais cultivado de forma agroecológica. Vocês têm passado por várias formações, eu não sei se já teve alguma do cultivo de hortaliças, mas comigo, alguns que estão aqui já participaram daquela formação com relação ao uso de resíduo orgânico na agricultura, o bocache, a compostagem. O tomate, ele é uma cultura que ele se beneficia muito, muito, muito desse manejo orgânico do solo, de matéria orgânica. Né? A cor dele muda, fica mais bonita quando você usa o adubos orgânicos, o sabor fica mais adocicado. Então, assim, você consegue produzir um produto diferente, né? Com características especiais aí da sua unidade, da sua região. E a embalagem mais utilizada para ele é essa caixinha, que dá para comprar em lote, né? Uma quantidade grande dela e não sai num valor muito alto. Agrega valor ao seu produto, ao invés de vender no quilo, vender essa caixinha pronta, né? Pode ser por encomenda, você só colhe a quantidade da caixinha e entrega a pessoa por encomenda, se você não participa de feira, de coisas assim. Eu acho bem interessante para renda mesmo, que eu acho que a gente, tendo quintal, mesmo sendo para o nosso próprio consumo, se a gente pode girar ali o gasto, né? Porque eu vou gastar com adubo, que às vezes a gente colhe, distribui, troca, isso também é muito legal. Mas se você pensa assim, eu gasto com minhas ferramentas, eu compro esterco, coisinhas que você vai vendendo, né? Vão te gerando renda ali para girar no seu empreendimento. E aí, desse outro lado, são as embalagens a vácuo. Também existe, da mesma forma que tem a seladora, existe um equipamentozinho simples para embalar a vácuo, mas que nem sempre a gente vê usar, né, nas feiras e tudo mais. A gente vê mais eles no saquinho comuns mesmo, mas eu trouxe a nível de demonstração mesmo. Para alface, chicória e essas hortaliças assim, a gente vê muito no saquinho. Essa primeira foto é um saquinho dele microperfurado. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas quando o material estiver com vocês, é só dar um zoom que dá para ver melhor. E aqui nessa última foto, para a gente encerrar, eu trouxe essa embalagem porque eu acho que, assim, a gente que está numa capacitação pensando agroecologicamente, a gente também precisa pensar em embalagens mais ecológicas, né? Ao invés de só plástico, plástico, plástico. E isso pode também ser um diferencial para o seu produto. Essa embalagem que eu vi na internet é para rúcula. É bem difícil de encontrar foto de produto embalado assim. Mas eu achei perfeita. O uso daquele papel pardo, né? Precisa ser um papel limpo, né? Tem que ter cuidado com o que vai utilizar. E eu tenho para mim que foi amarrado com fita, parece fita de tiririca.
Aqui a gente compra hortaliça na minha casa e elas vêm sempre amarradas direto na tiririca, não vem com embalagem nenhuma por fora, só a tiririca amarrando o molho de cebolinha, de... Aqui onde eu moro também, uma coisa interessante, eu não sei em Maricá, porque seropédica eu só comprava cebolinha com o bulbo, né? A raiz, cebolinha, folha, com raiz e tudo. Aqui eles vendem ela cortada, então te facilita no campo. Se você conseguir cortar e vender ela rápido, antes dela murchar, vale a pena porque ela fica no campo e ela ainda se desenvolve, pelo menos mais uma vez, antes de você fazer o replantio. Eu achei isso interessante aqui, é bom falar, né? E em termos de pós-colheita, quando ela é comercializada sem raiz, ela tem a vida útil menor, mas pode ser que para o produtor vale a pena, né? E aí, é isso, assim, essa embalagem eu achei bem bacana, dá para fazer com outras hortaliças. O tomate, como mostrei a caixinha de plástico anterior, dá para pensar em uma caixinha de papel, uma embalagenzinha de papel, o que vai ser o seu diferencial, né? E por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês e estou aqui também para tirar alguma dúvida, se vocês tiverem. Também, se alguém tiver algum assunto que queira que a gente fale um pouquinho mais amanhã a aula vai ser mais curta. Hoje eu passei um pouquinho de tempo, sei que vocês têm os afazeres de vocês aí, mas eu não queria cortar essa aula pelo meio, porque ela é muito sequencial, né? E às vezes cortar, se alguém não puder ver amanhã, mas amanhã vai ser rapidinho, só para a gente encerrar, tirar dúvida, vai ser bem, bem curtinho para a gente se despedir, passar os assuntos que tiverem ficado mais ou menos, que alguém quiser perguntar. Pode falar, Beatriz, Janaína. eu gosto muito de comprar batata baroa até para minha filha mesmo, né? E, então, assim, aqui no Rio de Janeiro, aqui próximo de Mora, Santa Cruz, ela vem nessa embalagem de isopor com plástico e sulfilme. Só que eu vejo que ela fica sempre úmida, sempre tem líquido no fundo, né? E como às vezes eu faço para minha filha, eu lavo ela em casa, né? Mas eu vejo também que ela não pode ficar muito na umidade, né? A Isso. batata baroa, né? Ela tem muito isso, ela perde muito nessa questão da umidade dela. Eu não sei se botando num saquinho plástico ou nesses saco micro perfurado, se ela se mantém melhor na geladeira. Então, isso que você falou é uma coisa da batata baroa em todo lugar, eles comercializam batata baroa desse jeito, nessa bandejinha com esse plástico, e ela soa e fica cheia de líquido, é horrível. Se eu hoje fosse trabalhar avaliando pós-colheita, é uma das culturas que eu tenho mais curiosidade para fazer um teste e ver isso, né? Agora, o que ajuda é assim que chegar, você lavar ela, deixar ela secar bem, e aí você guardar, se você tiver como guardar num pote, forrado com um papel toalha, igual a gente comentou de fazer do alface, só que guardar a batata já sequinha. Se tiver um paninho limpo e secar ele para guardar, isso vai te ajudar a manter ela por um tempinho a mais. E ter muito cuidado na hora de escolher, porque ela sempre vem alguma mais estragada, soltando aquele líquido, e ela não aguenta mesmo umidade. É um produto E o cheiro é forte, né? O cheiro é horrível quando ela está estragada. Uhum. E passa de uma para outra muito fácil, né? Sim, muito rápido. Lucinete, quer falar também? A Lília está com a mão levantada e a Lucinete. Quem quiser falar. E tem mais alguém, né? Beatriz, eu também botei lá na mensagem sobre a cenoura, ela no mercado, ela tem que ficar também nas câmeras, no local refrigerado. Então, quando ela chega no mercado, eles geralmente colocam naquelas, acho que é gôndola, né? Que chama
nas prateleiras mesmo. E aquele lugar ali onde ficam as hortaliças, geralmente já tem uma umidade mais elevada. Quando eu vou escolher cenoura, eu costumo escolher as que estão mais geladinhas. O que eles fazem no mercado? Eles não colocam toda a cenoura do estoque deles ali, não. Eles deixam ela num ambiente mais... O certo é esse, né? Deixam ela num ambiente mais refrigerado, né? Nos galpões do mercado, né? E só vão colocando ali à medida que a gente vai consumindo. Ela é um produto que ela precisa dessa umidade alta, então eu escolho geralmente a que está mais geladinha, que está bem firme, que eu sei que vai durar mais tempo na geladeira. Ah, tá. Porque aqui no Rio eles colocam em 2 ambientes. Bota dentro da geladeira e fora da geladeira. E fora da geladeira. Às vezes, a de dentro da geladeira tem que ter cuidado, porque em alguns casos, né? Eu não sei como são os mercados que você costuma ir. Às vezes eles colocam dentro da geladeira produto que já está começando a estragar. Aí vai para a geladeira, que aí a pessoa corre na geladeira. Aqui, às vezes, até o preço é diferente. Um produto que está dentro da geladeira, um produto que está fora. É, sim, aqui também às vezes tem isso. Mais alguém? Eu tinha comentado logo abaixo, né? Eu também moro no Rio, assim, e o que eu percebo é que, assim, aqui tem 2 tipos de digamos assim, dispositores, né, desses produtos que vêm na embalagem de plástico. Um é uma geladeira com porta, tudo fechado, e outra é como se fosse essas gôndolas que você falou que não tem porta. Eu não sei se tem a ver com o local ou o tipo de armazenamento mesmo, que a geladeira com porta eu nunca tive problema. São lugares diferentes, para você entender. E essa gôndola aberta, várias vezes eu chego em casa e o produto está mofado. E, assim, não dá para ver, porque às vezes é essa que é tipo, o morango tipo uma caixinha de plástico. Aí você vira ele todo, no meio tá algum mofado, No meio tá ou tudo estragado. tomatinho. Então, assim, é com muita frequência que isso acontece, assim. Aí só para você explicar um pouco se tem a ver com o tipo de geladeira ou se é uma falha do local, que eu acho que pode ajudar quem vai vender, assim, né, a enfrentar esse problema. Então, essa geladeira que ela tem porta, ela vai ser sempre mais eficiente do que a outra em termos dessa conservação. Tem 2 motivos. Um, que ela vai conservar aquela temperatura ali mais tempo, o produto não fica tão exposto à luminosidade e tudo mais. Isso é um ponto dessa diferença. E o outro é que você não vai ver muita gente abrindo essa geladeira do mercado e ficando ali, igual a gente às vezes fica em casa, né? Como se fosse uma vitrine. Você não vê muita gente ficar ali abrindo a geladeira, com aquela geladeira aberta e observando, mexendo e cutucando. Olha que legal, olha que diferente. Já nessa geladeira aberta, né, como eu mostrei na foto, chama muita atenção. Então, assim, é um produto que ele fica mais exposto à diferença de temperatura e também fica mais exposto a curioso, vamos dizer assim, porque as pessoas mexem muito, escolhem muito, às vezes só viu ali, eu nunca vejo isso, aí vai lá, mete a mão, pega, coloca de volta. Então, isso também facilita a deteriorar mais rápido. Basicamente, assim, no geral, essa geladeira fechada ela vai ser mais eficiente. Além desses fatores, tem outros, né? Se for avaliar certinho a temperatura, a limpeza também do lugar que você está comprando, e também é legal observar as marcas, né? Que você já viu assim, nesse lugar eu compro e não tem problema. Tenta dar uma observada na marca, se você está comprando da mesma marca algum produto e na outra geladeira que é aberta também né, ter cuidado também com esses locais. Às vezes a limpeza dessas geladeiras não é da forma adequada, né? O certo é limpar aquilo todo dia. A gente sabe que os mercados não limpam. Mas é isso, a fechada vale mais a pena você comprar da fechada. Ainda mais se você for comercializar. Gasta menos energia também.
Mais alguém? Então, para mim aqui... Oi, gente, boa noite. Aparece Adriana, o Wallace, querendo falar com a mão levantada. Janaína, né? Magali, eu fiz um curso de cozinheiro no restaurante escola. Ela falou sobre o manuseio dos alimentos. E lá tinha uma coisa, todo alimento que a gente manuseava, depois que ou era cozimento ou até in natura, o máximo que poderia ser guardado é até 8 horas na refrigeração, o in natura, e o que foi a cozimento, depois de 12 horas tinha que ser eliminado. Ele não poderia ficar na geladeira de um dia para o outro, para não ter bactérias, para não ter deterioração do alimento. Isso está correto? A nutricionista ela fazia a gente jogar quase tudo fora depois de 12 horas. Jogar fora de uma crueldade sem tamanho, né? Tanta gente precisando mas de é o que ela alimento. falou, na lei, não poderia passar de 12 horas. E tinha que jogar fora, isso está correto. Tá correto. Tem até esses depois que ele é manuseado, tá correto. Esses restaurantes que são credenciados, têm as licenças, eles têm que jogar fora e eles não só jogar fora, eles têm que descaracterizar o produto. Eu estava até conversando com a minha mãe outro dia sobre esse assunto para carne, né? Eles jogam água sanitária, cloro, que é para não correr o risco de ninguém consumir aquilo. Porque a gente lá fazia isso. A gente fazia isso depois que terminava todo o processo, para não poder passar para o outro dia, para a turma da manhã. A gente tinha que eliminar tudo tinha que ser eliminado. Isso. E tem que eliminar de um jeito que você garanta que ninguém vai consumir aquilo, porque se alguém consumir do lixo que você colocou de um curso assim, né, que é um lugar credenciado conhecido, se alguém consumir aquele lixo e passar mal, for para o hospital e falar que foi por isso, a responsabilidade, mesmo sendo no lixo, ainda cai em cima do lugar que jogou no lixo. É muito perigoso mesmo. Mas é por causa disso, né? Muita gente manipulando quando a gente está falando de curso, e aquilo que a gente falou no início, no meio assim, da aula, que é a temperatura, ela não pode ficar variando quente, frio no produto toda hora. É por causa disso que tem que jogar fora mesmo nesses lugares. Na nossa casa, manipulou, esquentou, esfriou, comeu e acabou, né? Mas e joga para dentro e se alimenta. Foi o que eu falei com a nutricionista. Meu amor, isso não é feito dentro de casa. Dentro de casa fica 2, 3, a gente até congela para comer daqui a um mês. Ela falou assim, mas o correto seria destacar. Por isso que é bom, às vezes, até falando de coisa que não tem nada a ver com hortaliça, mas na minha casa, aqui somos só 2 pessoas. Aí, para fazer arroz toda hora, não tem condição, né? Gastar tempo, gás, o que for, para cozinhar toda hora, ou luz, a gente acaba se atrapalhando. Ou ficando com preguiça de fazer uma comida direito saudável. O que a gente faz? Você, do curso de cozinha, já deve estar acostumado a fazer isso também, né? O pessoal aí de casa que gostar da dica, eu tenho uns potes já que eu sei que é a porção que dá para o almoço ou janta, para uma refeição de 2 pessoas, e eu congelo o arroz pronto. Depois eu coloco no micro-ondas 3 minutos e como se fosse o arroz feito na hora, fica muito fresquinho. Tem gente que fala, ai, meu marido só gosta de arroz fresco. Menina, faz isso e engana ele que você vai ver que dá certo. Aqui em casa, quem me ensinou a fazer isso foi meu marido. Ele morou sozinho um tempo e ele fazia isso e fez. Eu falei assim, nossa, fica fresco mesmo. E aí fizemos e agora a gente só faz assim, cozinha uma vez na semana. E aí, por que eu não guardo na geladeira? Por causa desse problema que o Wallace comentou, da professora ter falado, né? Você ficar toda hora também mexendo numa panela de arroz na geladeira. Eu tiro ela para fora, tiro uma colherzinha de arroz, bota para esquentar. Bota na geladeira de novo. Isso tudo você vai
fazendo o produto deteriorar mesmo, né? Colocando micro-organismo ali, fala em cima. Então, se tiver espaço e puder congelar logo que ele for feito, o que eu faço? Tá morno ainda, eu divido nos potes, espero dar uma reduzida na temperatura para não colocar aquilo quente no congelador, né? E quando ele esfria, eu tampo e boto no congelador. Só tiro na hora da refeição. É muito prático aqui. Não tem nada a ver com hortaliça, mas é alimentação limpa. Agora Mais alguém? tem a Lilian. Só para complementar, né? Eu sou estudante de nutrição, assim. A gente, quando fala sobre esse descarte, é porque realmente é muito perigoso, assim. Tem micro-organismo que pode demorar 21 dias para manifestar ali os efeitos no corpo da pessoa. E tem uns que podem levar à morte, né? Acabou de ser divulgada uma notícia de uma festa de formatura de medicina que 400 pessoas tiveram intoxicação. Então, assim, realmente é muito perigoso, assim. E às vezes, na nossa casa, a gente acha que, mas eu faço, não tem problema. Mas de vez em quando a gente tem uma diarreia inexplicável, um vômito que veio do nada. Então, assim, tipo, a gente nunca sabe o que pode vir dali, né? Então, tem muito esse perigo mesmo, assim, que é bom a gente evitar. E quando eu fui fazer estágio, né, no hospital, que era na cozinha, eu até passei essas informações, assim, porque eu acho que é o tipo de coisa que é bom a gente também passar a ter esse cuidado em casa, porque, assim, se a gente não quer que os nossos clientes, digamos assim, né, passem mal, a gente também não quer para as pessoas que a gente ama, né? Vai ficar essa reflexão mesmo. Mas o meu arroz congelado, você aprova? Sim, congelado, sim, com então certeza. Tá bom. Ele só tem, assim, quando a gente faz a comida, ela tem que, tipo, acabou de fazer, comeu, já guarda, assim, ela não pode ficar no fogão, né? E nunca pode ser guardado na panela, já tem que ser passado para um pote, para alguma coisa assim, e aí já congela, já guarda, já faz essas porções que nem você falou aí, já facilita o dia a dia também, né? A gente faz isso. O que fica na geladeira, eu guardo em pote de vidro, que eu vi também que é mais interessante para conservação e para limpeza, né? Até facilita para a gente lavar depois. Aí eu guardo no vidro. E também tem a questão do plástico, né? Do bisfenol A, que é um contaminante aí que tem vários artigos que faz mal para a saúde, né? Aí agora eles falam assim, BPA free, mas será que não tem outro componente plástico que ainda não foi investigado, que não tem um estudo? Então, assim, na geladeira é possível a gente trocar pelo de vidro mesmo, mas se for congelar não tem muito jeito, né? A gente vai ter que usar o plástico, porque o vidro pode arrebentar ali, pode ser perigoso. É verdade. Obrigada, Lília. Gente, olha, muito aprendizado, né? Muita coisa, assim, vai capilarizando os assuntos, né? Vão trazendo outras questões, e a gente tem essa premissa, né, da garantia da segurança alimentar e nutricional dos interessados na formação, justamente por isso, que a gente sabe que é uma gama de situações que a gente fica sujeito nesse comércio aí do capital, né? E a intenção é fortalecer esse aprendizado para que a gente não fique caindo nessas armadilhas, muitas vezes paradigmáticas mesmo, que colocam para a gente, né? Principalmente no consumo. Alguém falou no início aí, né, que nem todo mundo, né, tem condições de usar os utensílios da cozinha, né? Aí falando de várias formas, né? Acessibilidade, isso aqui. Eu queria depois ver se vocês encontram aí algumas questões de acessibilidade para quem não sabe usar os utensílios da cozinha, mas por conta de problema cognitivo, que é o meu caso, né? Cozinhar não é assim, não, uma coisa que eu ainda não aprendi, né? Vocês falaram aí, 3 minutos no micro-ondas, fica... Gente, eu posso fazer no micro-ondas, no forno, no fogo, na lenha. Não vai ficar interessante esse arroz.
Mas queria agradecer novamente a presença de vocês até o final da aula, ó, meia hora depois, quase 40 minutos, vocês estão por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Vejo todos amanhã, né? Beatriz vai trazer aí uns assuntos. Se hoje foi bom, né? Amanhã será melhor. E lembrar de assinar a lista de presença. Se tiver algum problema de não consegui assinar, não encontrei a lista, fala com a gente lá, ou no privado, ou fala lá no grupo que a gente tenta resolver, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. A gente encerra agora aqui a nossa aula de hoje e esperamos todos vocês amanhã. Um beijo, boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Tchau, tchau. Vou te inscrever no restaurante escola, Magali. Ah, para. Dá mais tempo não, menino. Passei da idade já de aprender. Não, vou te passar umas receitas. Você vai ver que é fácil. Eu aprendi com 58, Magali. Com Magali, com 58 eu aprendi até fazer carneiro. Você vai para lá. Você tem panela de arroz, Magali? Elétrica? Nem micro-ondas. Mas o micro-ondas eu até entendo, mas a panela de arroz é só calor, não tem mistério, não. Beatriz, bota ele pré-cozido no freezer, depois você só bota uma águazinha, ele fica novinho. Eu gostei da dica lá do Douglas, ele deixa guardado refogado. Isso, pré-cozido. Isso, depois, olha, gostei dessa dica também. Gostei. Isso aí acho que eu consigo fazer. Vai demorar um pouco, mas eu consigo fazer. Magali, se inscreve no restaurante escola. Você vai aprender tanta coisa lá que você vai ficar doidinho para fazer comida. Menino, eu me inscrevi, mas a professora tem que ter muita paciência. Eu aprendi muita coisa. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.